agora eu vou conversar com a professora Rosana Ribeiro da Silva. Ela é contadora especialista em análise de balanços e auditoria, especialista em custos de controladoria, contabilidade gerencial e controle financeiro e também especialista em planejamento e projetos de contabilidade gerencial e controle financeiro, consultora em diversas áreas contábeis, financeira e sócia fundadora do Grupo Destra. Professora Rosana Ribeiro da Silva, bom dia. Bom dia, tudo bem? Professora, é o seguinte, o empresário do agronegócio, ele está pagando às vezes mais pelos insumos necessários para a sua produção e recebendo menos pelo produto depois de colhido ou depois de pronto para venda. E em vista disso, o empresário rural ele deve buscar meios para diminuir o custo da produção, evitar desperdícios e melhorar o planejamento e controle de suas atividades, o que possibilita gerar informações precisas e oportunas sobre a situação real da produção e também do resultado das culturas de sua propriedade. Por isso, a utilização da gestão de custos como uma ferramenta de controle e gerenciamento desses custos propiciam informações ao gestor, que servem para auxiliar no processo decisório da atividade rural. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Quer dizer, hoje, de maneira geral, se nós pegarmos a quantidade de produtores rurais que nós temos aqui, vamos falar no estado de Goiás, né? Mas a maioria deles não fazem assim essa gestão de custos, não, como deveria fazer, né? Com certeza. A contabilidade de custos, ela é uma ferramenta da contabilidade, ela é um braço da contabilidade, né? Então, assim, no início, quando foi se criada a contabilidade de custo, lá no tempo da Revolução Industrial, né? Então, ela veio para as indústrias, mas com o passar do tempo, as pessoas viram que ela poderia ser utilizada em outros segmentos, inclusive no rural. Porque a contabilidade de custo, ela traz para o empresário rural e para qualquer um outro empresário ferramentas suficientes, né, para a tomada de decisão, até para conhecer o resultado da sua operação, não esperar para o final. Né? Ele já pode fazer esse controle bem antes. Quer dizer, essa ferramenta gestão de custos, ela faz parte, vamos dizer assim, de um organograma, um planejamento, não importa se é uma propriedade rural ou se é uma empresa aqui no meio urbano, né? Com certeza, não importa se ela é rural, se ela é uma prestadora de serviço, né? Até para o pessoal, né? Até para o pessoal, a gestão de custos, ela é essencial. Né? Eu acho que é a primeira ferramenta que a gente tem verdadeiramente real com relação à contabilidade, que traz o retorno mais imediato. Agora, eu pergunto para a senhora, quais são as funções da contabilidade de custos? Bom, a contabilidade de custo, além dela trazer para a gente o custo, né, o que você realmente, de fato, está gastando, ela também te traz... ela auxilia, né, na tomada de decisão. Ou seja, ela faz com que você consiga visualizar a que rumo tomar na sua empresa. Se realmente aquela produção que você está tendo ali, se ela está tendo retorno. Entendi. Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem quando elas vão fazer o planejamento delas, entendi, ela não entende se se ela vai ter de fato o resultado. Entendi. Ela deixa por final. Professora Rosana Ribeiro, vamos para o intervalo comercial? E daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade. Pode ser? Pode sim. Então daqui a pouco eu volto com a professora para a gente continuar falando sobre gestão de custos. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a professora Rosana Ribeiro da Silva e nós estamos falando de um tema interessante, um tema que faz parte da gestão, que faz parte do planejamento da sua propriedade rural, enfim, da sua empresa. E nós estamos falando sobre gestão de custos. Professora Rosana, quais os tipos de custos de produção que existem? Bom, a gente trabalha com dois tipos de custeio, que é o custeio por absorção e o custeio variável. O mais indicado para a tomada de decisão, a gente trabalha com o custeio variável, que nesse caso a gente vai utilizar o custo fixo, o custo variável e o custo misto, que no caso é a junção dos dois. Eu acho assim, eu vejo o seguinte, parece que a maioria dos produtores rurais ou empresários urbanos, parece que eles têm medo da contabilidade, parece que eles acham uma dificuldade muito grande esses palavreados que são utilizados, né? E às vezes a pessoa, deixa até de fazer certas coisas na empresa justamente por achar que ele não vai dar conta.
Resumindo, é desorganização, né? Talvez seja a forma com que as pessoas passem para eles, né? Porque assim, quando você fala custo fixo, a gente está falando de uma coisa que você tem todo mês, que você vai ter aquilo para gastar. Então, todo mundo conhece qual que é o custo fixo de cada um. Né? Aquele e que os pega variáveis. A gente pela perna, né? Sim, mas os variáveis são necessários para a produção. Né? Ou seja, se eu quero produzir alguma coisa, eu sei que eu vou ter um custo para produzir aquilo. Entendi. Né? Então, se a gente fala em uma plantação, a gente está falando, se eu preciso plantar, eu sei exatamente quantos quilos de semente que eu vou gastar numa determinada plantação. Nossa. Então, isso é variável. Agora, eu já tenho os que são fixos ali daquela plantação, daquela lavoura. Né? Agora, qual a importância da gestão de custos de produção? Qual a importância de se fazer isso aí? Bom, gestão ela é importante em qualquer segmento, né? Mas quando você fala sobre gestão de custos, você tem que falar de algumas ferramentas que a gente utiliza, que no caso a margem de contribuição, que o seu produto verdadeiramente vai te trazer, o ponto de equilíbrio para a sua produção. Então, isso são algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer a gestão de custo. Isso no custeio variável. Agora, eu te garanto o seguinte, tem muita gente, olha, que não sabe o ponto de equilíbrio da propriedade dele, viu, daquilo que ele está fazendo. Tem pessoas que não sabem nem mesmo o conceito do ponto de equilíbrio, né? Porque o ponto de equilíbrio, ele é quando a gente consegue pagar todos os gastos, né? Ou seja, depois que você vendeu, pagou toda a sua produção, se você zerar, você está no equilíbrio. Você não teve nem prejuízo e nem lucro. Então, nesse ponto, é o ponto de equilíbrio. Tá. Então, você precisa conhecer no mínimo, a quantidade que você precisa produzir para ter um ponto de equilíbrio. Porque o que passar disso, a gente já considera como lucro. E o que faltar é prejuízo. E o que faltar é prejuízo. Isso daí é muito importante, principalmente na pecuária de corte e na pecuária de leite. Se você não souber quantas arrobas de carne você produz por hectare, porque tem um limite, tanto para baixo quanto para cima, você tem que ter seu ponto de equilíbrio, ou quantos quilos, ou vamos falar, litros de leite você tem que produzir de acordo com a área que você tem, a quantidade de animais que você tem, você pode estar tendo um prejuízo e nem está vendo esse prejuízo, né? E nem sabe aonde está. Porque a gente tem prejuízo em qualquer uma entidade, em qualquer uma instituição, em vários momentos. Às vezes você tem prejuízo depois da produção. Na hora das despesas de custeio ali. Às vezes você acha que seu prejuízo está num determinado tempo da sua produção e às vezes ele está no início. Ou seja, você pode cortar do início, mudar suas estratégias. Porque quando a gente fala de margem de contribuição, é isso que a gente está falando. Tem um custo que ele é extremamente necessário e tem o custo que, independente de você estar produzindo ou não, ele já existe para você, que é os fixos. Então, a partir do momento que você consegue lidar com essas ferramentas, você tem como tomar a rédea do seu negócio, saber se ele é lucrativo ou não. Porque o muito comum que a gente ouve é assim, não, o preço do leite está barato, não, tinha que subir mais, não, o preço da arroba do boi está... Quer dizer, mas a coisa está lá atrás às vezes, né? Isso mesmo. E ele não está percebendo E ele não está percebendo. Às vezes porque o preço hoje, Toninho, quem dita é o mercado. É o mercado. O que você faz de diferença é gerir os seus custos. É verdade. Esse é o diferencial de qualquer empresário de sucesso. Doutora Rosana Ribeiro da Silva, fiquei muito feliz, achei muito boa essa conversa nossa hoje, muito boa mesmo, excelente. Eu gostaria de tê-la aqui mais vezes, viu? Muito boa. Obrigada. Muito bom. E olha, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade.